Vamos lá. Lápis, caneta, livro, caderno, aula de geografia. Vamos lá, solta a vinheta e... Salve, salve, meus amados! Tio Eduardo Paiva, professor de Geografia. Vamos à aula de hoje, dia 15/4, quarta-feira, né? A gente vai estar falando aqui sobre solo brasileiro. É o último capítulo que faltou na revisão, né? Antes desse afastamento obrigatório que a gente foi obrigado a ter. Então a gente vai falar rapidamente desse capítulo que faltou na revisão, depois, antes da gente seguir adiante com o curso de Geografia. Solo brasileiro. Qual a importância para você do solo? O que é solo? Né? Como que a gente protege o solo? Como a gente consegue proteger o solo? O que é a degradação do solo? Né? Você sabe identificar algumas características? Isso vai ser importante no interior dentro desse capítulo. A gente vai conseguir, já estudamos ele, né? Estamos revendo, conseguir identificar algumas coisas. Né? Primeiro, lembrando, né, o solo é a camada mais superficial da Terra, tá? É onde a gente vive, né? É onde a gente vive, é onde a gente retira nossos alimentos, é onde a gente retira materiais, né, alguns tipos de minerais, e cuidar do solo é importantíssimo, né? Falamos aqui na página 166 sobre o estudo dos solos, né? O profissional que é especializado nos estudos do solo, que é o geólogo, né? Muito parecido com o geógrafo, mas esse é o geólogo, ele que cuida do solo, que é especializado em solos. Falamos também da composição, né? O que vem a ser o solo? O solo mais nada é do que rocha em decomposição, junto também de elementos orgânicos, tá? Folhas, restos de animais, né? Tudo que é orgânico que vai para o solo, a gente acaba desgastando de alguma maneira e ele vai se misturando a restos, também rochas em decomposição, e vai formando o solo, né? Um solo bem protegido, através de uma cobertura vegetal, ele vai ter uma característica. Um solo sem uma cobertura vegetal, ele vai ter uma outra característica. É por isso que nós temos solos férteis e solos inférteis, né? Esse capítulo ele dá uma dimensão bem rápida sobre isso. Tem aí um perfil esquemático na página 167 que eu gostaria que vocês observassem com bastante atenção, tá ok? Vários dos exercícios vão ser baseados nesse esquema, para você entender aí sobre como é formado o solo, tá? É esse perfil aqui, página 167, tá? Onde você tem aqui, ó, uma rocha mãe, uma rocha primária, né? Depois essa rocha vem se fragmentando e conforme ela vai subindo, ela vai se misturando ao quê? Aos elementos, né? Os restos orgânicos que você tem aqui na camada mais superficial, tá? Então observe bem, leia bem aqui esse esquema aqui, tá? Ele é muito importante. Continuando, a gente tem os tipos de solo, tá? Aqui no Brasil, os principais tipos de solo são aluviais, né? Aí virando a página 168, a gente tem aqui o massapé, salmourão, a terra roxa, tá? Que é uma das mais bem conhecidas terras brasileiras. Por que ela é tão conhecida? Porque é uma das mais férteis, tá? A maioria dos estados que são campeões, né, em agricultura, né, são bastante desenvolvidos em agricultura, tem esse tipo de solo, a terra roxa. É o solo mais fértil do Brasil. E também a várzea, tá? Esses são os tipos de solos, tá? Na página 169, a gente já encontramos aqui propriedades físicas do solo, tá? Bastante atenção a isso aí, não confundir propriedades físicas do solo com tipos de solo, tá? Faça um esqueminha no caderno aí, se vocês quiserem,
ou anotem aqui em cima do livro, mas não confundir essas duas coisas. Eu posso perguntar quais tipos de solo nós temos no Brasil, é uma pergunta, e quais propriedades físicas do solo. Essas propriedades físicas vão estar em todos os tipos de solo, tá? Agora os solos, né, cada um a sua categoria, vão ter diferenças. Agora, como é que a gente determina essas diferenças? Através das propriedades físicas. Então, na página 169 fala sobre as propriedades físicas. São elas: textura, estrutura, porosidade, permeabilidade, coesão e cor. Tá? A cor é o principal que a gente consegue separar os solos, né? Classificar eles em categorias. Continuando aqui, finalizando esse capítulo, a gente fala da degradação dos solos, tá? Como que o solo ele vai sendo degradado? Pela exploração constante, né? Através de uma agricultura feita de uma maneira irregular, né? Você exausta o solo, retira todos os nutrientes, depois não consegue mais plantar nada ali, cultivar nada ali. Então o agricultor, normalmente grandes fazendas, né, acabam indo para outro lugar, desmatando uma parte da floresta em busca de outros solos mais férteis. Enquanto isso, vai sofrendo alguns outros processos que a gente vai tratar mais à frente. Pode ser desertificação, lixivização, tá? O que seria essa lixivização? Depois que você tira a cobertura vegetal, que essa cobertura vegetal ela também protege a terra do primeiro impacto da chuva, né? Então, sem uma cobertura vegetal, a água da chuva, ela bate no solo, ela leva os nutrientes, né, para outro lugar, e você acaba ficando somente com os materiais mais pesados. E esses materiais, por serem mais pesados, eles acabam novamente por um processo químico, endurecendo e transformando aquele solo, quase que querendo transformar ele em rocha novamente. Então, é uma maneira também de você ter a degradação do solo, é você tirando a cobertura vegetal. E são muitos desses processos, né, que acontecem, infelizmente, no campo da agricultura. Outra maneira aqui também da gente de degradar o solo é a má utilização desse solo também, através da captura, né, de materiais. Há pessoas que retiram terra, areia, né? Então você limpa aquele terreno, né? Tira a cobertura vegetal e depois escava esse terreno para utilizar de maneira... Será que esse solo vai conseguir se recompor? O solo normalmente demora milhões e milhões de anos, né, para se formar. Então a utilização dele sem um estudo pode ser muito prejudicial ao homem, tá? Então aqui a gente encerra esse capítulo de revisão, né? A próxima aula, o próximo vídeo, a gente já vai estar falando um pouquinho mais sobre, dando continuidade ao curso. Prestem atenção aí, vou deixar também o material de apoio. Qualquer dúvida, entre em contato. E tem os exercícios, tá ok? Um abraço, até a próxima aula.